Uma boa noite a todos. Nosso 20º encontro de investimentos 2 aqui da FEAC. Hoje, quarta rodada de apresentação de artigos sobre modelos multifatoriais lineares de asset pricing. Nessa quarta rodada, podemos ter aí alguma coisa entre 7 e 10 artigos. Alguns colegas talvez tenham tido intercorrências que impossibilitem, né, a apresentação deles, mas vamos lá. Dos que estão para apresentar hoje, acho que um colega já tinha se voluntariado para começar, não é isso? Era o Rudimir? Isso, professor. Podemos começar com você então, querido? Vamos. Joia. Como de praxe, 10 minutinhos, acabou de dar 6h43, hoje a gente precisa ser britânico, porque tem muita gente, e já vou aqui encerrando meu vídeo para você partilhar aí sua apresentação conosco, querido. Cadê? Vamos lá. Uma janela. Não é possível. O que foi? Está dando erro aqui, professor. Por algum motivo... Quando você vai lá embaixo, não tem assim, apresentar agora, apresentar uma tela, não tem isso? Sim, mas na hora que eu clico, ele está dizendo que não é possível compartilhar a sua tela, você precisa conceder permissão. Eu? Uai, os outros colegas conseguem. Não. Rudimir, quando tu coloca... Eu precisaria conceder permissão. Rudimir, quando você bota em apresentar agora, aparece a tela ou a janela, não é isso? Sim. Aí tu bota a tela. É o que eu estou fazendo. Aí ele diz que não é possível... Você então vai para uma janela. Permissão. Quando eu boto em janela... Mesma coisa. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui dar sequência, você sai e entra. Eu não sei se isso vai resolver, mas enfim. Eu creio que sim, eu creio que vai resolver. Mas então, vamos continuar com você, vai. Sai aí rapidinho e entra, vamos testar logo você, vai. Uai, não vai entrar, não? Pronto. Pronto, você entrou de novo. Tenta aí agora. Massa, querido, deu certo. 6h45, começando. Luiz, você está sem áudio. Estão ouvindo? Sim. Agora Tá sim, agora minha sim. tela ainda? Sim, está aparecendo, sim. Tá, ótimo. Então, com momentos superiores na precificação de ações no mercado brasileiro, se a tradução estiver correta, autores Carolina Magda, Ivka Jäger, Robert Aldo Iquiapaza e Aureliano Angel Bressan. Faço um pequeno parênteses aqui, professor. No paper que o senhor colocou, não tinha os autores. Eu fui à cata e achei esses 4 num paper que é a continuação desse daqui. É o mesmo título, é exatamente a mesma construção, mas é com mais alguns itens à frente. Então, eu creio que o que o senhor postou seja desses mesmos autores, ou pelo menos da Carolina.
O objetivo, então, foi de verificar a relação entre a assimetria e cocurtose de ativos no mercado com a precificação da Bolsa de Valores brasileiros, bem como a influência dos fatores tamanho, valor e momentum. O método utilizado, eles partem da regressão Fama-McBeth, 1973, salvo engano, com um número. Método usado para testar empiricamente os preços dos comomentos de ordem superior em cruzamentos de seções de retornos de portfólio. A esse modelo foram incluídos os fatores de tamanho, tamanho no sentido de tamanho da ação, e valor, no caso do valor das empresas que estão ofertando ações, né? Proposto por Femme e French, em 1993, e ainda o fator de momentum introduzido por Karsh. Momentum no sentido de momento do mercado. Se uma ação vem numa série de crescimento, a tendência seria de ela continuar crescendo. Ou se ela vem num sentido bem lento, ou até de queda, a probabilidade seria de queda futura também. Referencial teórico, então, deram um embasamento explicando o que seria o CAPM. Depois, introduziram a questão dos momentos superiores, que seria a assimetria e a curtose, né? E depois deram embasamento na questão dos fatores empíricos e como estes ajudariam a explicar o mercado, tamanho, valor e momento. Metodologia. Eles usaram como dados uma amostra no período de dezembro de 95 até fevereiro de 2016, incluindo todas as ações listadas na Ibovespa. Eles partem de dezembro de 95, porque seria já com o plano real estabilizado, né, que foi instaurado ali em julho de 94, né, então já quando a economia demonstra estabilidade, eles partem a análise desse ponto. O retorno contínuo das ações é definido com a diferença entre a log normal dos preços de fechamentos ajustado ao final de cada mês. Ativo livre de risco seria a taxa do CDI e o retorno do portfólio de mercado é o retorno do índice Ibovespa. Referencial teórico, já falei. Abriu. Seleção da amostra. Os portfólios para análise, bem como os portfólios que são utilizados para calcular os fatores de tamanho, valor e momento, são constituídos sempre a partir do dia 30 de junho em cada ano. Procedimentos de construção do portfólio, eles criaram 15 grupos, dividiram em 15 grupos, dada a sua capitalização de mercado, sempre no final de junho, e o índice Book to Make, sempre no final de dezembro, né? Então, eles criaram 15 grupos, 15 portfólios. Os retornos do portfólio são calculados com base no valor ponderado, e os pesos são definidos no final de cada junho. Construção do fator de risco, então, eles fazem toda a descrição dos fatores de risco analisados, prêmio de risco de mercado, né, CAPM normal, acrescentados aí ao tamanho e o valor e o momento, né? Aí eles fazem a explanação dos modelos de comomentos superiores, né, que seria a coassimetria e a cocurtose, né, e fazem aí a introdução da explanação sobre a regressão, né? Aí eles partem para os resultados. São várias tabelas, eu vou correr elas mais rapidamente, porque realmente fica estreito, né? A primeira linha aí vocês teriam o prêmio de mercado. Na segunda e terceira, já entrando nos comomentos, né? Com o retorno do mercado ao quadrado na segunda linha e o retorno do mercado ao cubo na terceira linha.
Tá? Depois nós temos a influência do fator tamanho, sempre de pequenos menos grande, HML, fator de valor, alto menos baixo, e o momento, que seria o fator de momento. Tá? Se a gente olhar essa tabela, o que chama atenção é a Jacques-Bera, que é significativa em todos eles, com exceção do momento, né? Então, todos eles não seguem uma normal, com exceção do momento. Tá? Ok? Seguindo um painel B, tá? O retorno das 15 carteiras por tamanho, né? Vejam aí que chama a atenção que a assimetria de boa parte delas vai ser negativa e a curtose é sempre significativa, sempre maior que 3. Tá? E quando a gente faz o retorno às carteiras por valor, vamos ter todas as assimetrias negativas, com exceção da primeira, e todas as curtoses novamente significativas, tá? Demonstrando aí que não seguem um padrão normal. Tá? Aí temos os números coeficientes significativos nas regressões de série temporal, tá? Os alfas, a média, o beta, o RISC, né? O prêmio de mercado, o Y seria a assimetria, o sigma, né, seria a curtose, S é o tamanho, H é valor e o M é o momento. E aí ele faz a relação, os números vão de 0 a 15, que é o número de carteiras, né, que se tornam significativas em cada cada uma das análises. Só pela CAPM em 4 momentos, o estudo de CART, que vai analisar os fatores, né? E 4 momentos mais CART, que vai analisar todos. Se tiver significativo no índice que está com o menuzinho, por exemplo, alfa menos, é porque ele é diferente de 0 para menos. Se está no positivo, é porque é diferente de 0 para mais. Ok? Eu vou correr que meu tempo aqui já está estourando, né? Aí depois faz as regressões, né, em cada portfólio, primeiro em tamanho, depois em valor. Tá? E, por final, a conclusão. As regressões de séries temporais mostram que o beta, o coeficiente para o mercado, fator prêmio, permanece uma variável explicativa altamente significativa para os retornos de ativos, mesmo na presença de comomentos, né, mais elevados e de fatores empíricos de tamanho, valor e momento. Ou seja, no fringir dos ovos, o mais importante ainda foi o CAPM normal. Os resultados indicam ainda que o excesso de retorno de mercado, quadrático ou cubo, não são variáveis explicativas muito relevantes para o retorno de ativos, mas fornecem suporte para a noção de que os fatores não representam os comomentos de ordem superior. Indicando que a coassimetria e cocurtose capturam uma parte da variação dos retornos de ativos que os fatores empíricos falham em incorporar. Em consonância com Silva, o fator tamanho possui maior poder explicativo entre os 6 fatores considerados e os fatores de valor e momentum são mais significativos quando as carteiras são formadas com base de classificação no índice Book2Maker. A análise transversal revelou suporte parcial para a precificação de coassimetria e dinâmica do mercado de ações brasileiros. No entanto, o preço da coassimetria é evidente apenas para carteiras de valor ponderado, e quanto ao CAPM de 4 momentos, controla também os fatores tamanho, valor e momento.
os preços de risco insignificantes podem ser devido ao pequeno número de carteiras consideradas no estudo, apenas 15, o que traduz em maior erro padrão. É isso aí, professor. Estourei em 1 minutinho. Maravilha, Rodimir. Vamos lá. Um paper muito alinhado, assim, que complementa brilhantemente o que a gente vem estudando aí nesse último mês e pouco, né? Modelinho de fatores clássico, seguindo aquela vertente que não é a macroeconômica nem a setorial. É aquela vertente que identifica algum sintoma e aí traz um remédio específico para aquele sintoma. Então, ele coloca fatores que ele constrói, numa linha que o Famifrente vem desde a década de 90 sugerindo, para acomodar exatamente algum tipo de violação. Muito bem. A apresentação muito boa, tudo muito tranquilo, imagino o nervosismo, a dificuldade, não é um paper fácil, sei disso, mas vou me permitir discordar da sua conclusão ou da conclusão do autor, dos autores, quando falo que CAPM, então, ainda continua melhor. Porque o ponto é o seguinte, quando você agrega o modelo com mais variáveis explicativas, não é uma questão da gente ficar olhando para um R2 ajustado só ou para um fitting, que pode ter melhorado ou não. Quando a gente propõe um modelo novo, originalmente ou não, a gente olha para uma porrada de coisas. Vocês vão ver na parte da disciplina, que começa a partir de semana que vem, modelos não lineares, uma das contribuições é minha, um modelo totalmente novo no mundo inteiro. Pô, a gente testa sobre várias óticas esse modelo novo. Então, assim, não é só olhar um R2, esse tipo de coisa. Eu acho que tem algo por trás que é muito importante, que é o seguinte, rapaz, se para algumas ações essas novas variáveis explicativas não foram significativas, ok, permanece com o CAPM. Mas para as ações em que essas novas variáveis explicativas foram válidas, foram significativos, os seus parâmetros, ter usado CAPM era um erro. Então, na dúvida, use o modelo cheio. Ou você está pecando por excesso, ou não vai estar pecando. O que não dá é para pecar por omissão. Entende? Então, assim... Eu fiquei meio frustrado quando eu olhei no desenrolar da coisa ele dizer que o estudo não atingiu o que eles esperavam. Talvez... É aquela coisa... A continuação, esse outro paper mais extenso e com mais aprofundamento. Não... Pois é, mas eu acho que os caras foram ruins de venda. Foram ruins de venda. É aquela coisa, tu desenvolve uma nova versão da vacina Coronavac, certo? Que para, sei lá, pessoas de 1,80 m, ela não melhorou a eficácia, mas para pessoas mais altas do que 1,80 m, ela melhorou a eficácia. Aí você vai dizer, então era melhor a versão anterior. Não, é melhor a nova versão, porque para alguns ela fez sentido. Para alguns ela trouxe ganho. Para outros é a mesma coisa. Então, ou ela traz um ganho, ou ela peca por excesso. Não ajuda, mas também não atrapalha. Então, antes um modelo mais robusto do que um modelo mais simples, como o CAPM. Dentre outras coisas, como as premissas que estão por trás. Mas aí é uma discussão um pouco mais filosófica que eu só vou ter com vocês a partir da semana que vem, quando a gente vai começar a entrar no fato de que é fundamental você analisar as premissas de um modelo. E as premissas de um modelo APT, elas são muito melhores, muito mais digeríveis do que as premissas do CAPM, que é duro de engolir. Entendeu? Então tem isso também. Mas, enfim, muito obrigado. Vou encerrando o meu relato por aqui. Nota máxima, querido. E próximo. Temos aí, pode ser Natan, Mirella, Gilmar, Jefferson ou Glaucio? Enfim, eu fico à disposição de vocês. Primeiro que se voluntariar, vai. Ninguém? Opa, Gilmar, você, querido. E essa princesa aí, professor? É a mais nova, Gigi.
A minha eu proibi de entrar no quarto dela, que eu tô no quarto dela, eu proibi de entrar. Nas primeiras aulas a gente ficava chocado se o cachorro latia, né? A criança gritava. Depois da 100ª aula a gente já entende, a sociedade entende que é normal, segue o jogo. Depois dos 7 meses de pandemia, já espera, inclusive, soltam vários. Cai a internet, eu nem me estresso mais. Rapaz, o Gilmar levantou a mão e foi embora. Vale, meu Deus do céu. Então, deixa eu ver aqui quem está aqui no meu raio de visão. Glaucio. Vamos nós? Vamos lá. Cabra bom. Rocha, não. Deixa eu ver aqui se é a primeira vez que eu apresento desse jeito, no Google Meet. Rapaz, né? com fone de ouvido desse aí, meu amigo, eu não tenho nem dúvida que vai ser sucesso. Eu quero um desse para mim. Opa. Gilmar, desculpe. Vai lá. Consegue me ouvir, pessoal? Sim. Veja então. se a apresentação dá certo. Eu não estava conseguindo colocar o microfone. Enfim, vou tentar aqui. A voz está um pouco ruim, mas vamos lá. Tá melhor do que a minha, macho. Já tá valendo o tempo, professor? Não, assim que começar a apresentação, porque às vezes não dá certo. Tá bom. Então, vamos lá. Vou falar um pouco do trabalho. Não, mas você tem que partilhar com a gente. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Eu tô com o mesmo problema do Rudimir. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver? Maravilha, deu certo, querido. 7-4, pode começar, querido. Eu vou falar um pouco do trabalho do Jefferson e do Lucinda, do potencial anticompetitivo da fusão Oi-BRT, onde eles fizeram análise dos retornos anormais e estudo de eventos. O resumo foi investigar os possíveis efeitos decorrentes da operação dessa fusão. A metodologia utilizada foi a do Ekbo, do Hoskins Simpson, onde foi feita uma relação entre eficiência e um estudo, na verdade, entre eficiência e preços predatórios, com o objetivo de contribuir para o debate sobre essa operação e ver os potenciais efeitos anticompetitivos dessa fusão. Um breve histórico do setor de telecomunicações. É um setor que tem um elevado grau de inovação tecnológica. Houve um movimento de reestruturação setorial, e a compra da empresa Brasil Telecom pela Oi no ano de 2008, que é o objeto de estudo aqui. Essa fusão foi levantada, essa ideia, a partir de 2006, com o objetivo de simplificar a estrutura acionária e permitir a reorganização do bloco das duas empresas. Naquela época, o marco regulatório, que seria a Lei Geral de Telecomunicações e o PGO, que é o Plano Geral de Outorgas, não permitia tal operação. Ela foi realizada somente em dezembro de 2008, somente com o aval da Anatel e com a devida alteração nos protocolos, nos sistemas, na verdade, sob o risco de multimilionário caso não acontecesse, até a data limite, 19 de dezembro, se não me engano. Uma análise empírica. No trabalho foi feito três cortes. São 3 datas, na verdade, onde ele fez o estudo primeiro das referências na mídia, quando que esse estudo, na verdade, foi levantado pela mídia, e definiu-se a janela entre 3 janelas. Entre abril de 2007, que foi o começo da cobertura do evento de fusão, em janeiro de 2008 foi a primeira vez que houve 8 notícias publicadas sobre o tema, e em abril de 2008, quando foi o anúncio oficial da compra da BRT pela Oi. A duração da janela foi de 3 dias, tanto para o evento em si, como um dia anterior e um dia depois, que é o fechamento do mercado, pós-fechamento do mercado. Seleção das ações. As regras utilizadas são em relação à liquidez na ação,
os ativos listados, que são o critério utilizado que que exista pelo menos um ativo listado na Bovespa, free float, que é a flutuação, a livre flutuação, o mínimo de free float para a ação que seja considerado pelo menos 1% de todas as ações das empresas, desde que ela tenha uma participação menor que 5%. E os negócios mínimos. Gilmar, só uma coisa, tá travado os slides, não tá passando. Pra gente não, pelo menos. Não conseguem ver? Tá no primeiro ainda? Tá só no primeiro, Bom, agora passou. Tô vendo que tô normal agora, né? Professor? Talvez seja difícil. Sim, Normal, né? Certo. passou, E negócios mínimos. O mínimo de negócio necessário para que ocorram pelo menos o negócio no período de 10 dias do pregão. O estudo foi feito de um retorno anormal, onde por essa fórmula aqui, onde o RT é o retorno do ativo no momento T, e o X no momento T é o conjunto de informações para determinação no retorno normal, para o retorno normal. Foi utilizada essa fórmula, uma fórmula de mercado, onde o RT é o retorno capitalizado no momento continuamente do ativo I, e o MT é o retorno do índice do mercado do Ibovespa, e o DJT é do índice Dow Jones. Procedimento de testes. Organizar os dados devidamente, completando os preços das ações nos dias do pregão, em que não ocorreram negociações com o preço do último negócio. Ou seja, considerar o último preço vigente, quando não houve negócio. Determinação do procedimento de estimação, que é 252 dias antes de cada evento, ou seja, estimou-se esse tempo, e retornar os eventos, estimar os retornos anormais como parâmetros associados. Onde, através dessa fórmula, onde o D1, D2 e D3 são os dummies para os 3 dias da janela do evento, que são aquelas janelas que eu coloquei no slide anterior. O alfa, o beta e o gama são os coeficientes a serem estimados, e os gamas 1, 2 e 3 são os retornos excedentes ao retorno esperado pela exposição ao mercado na janela do evento. Procedimento de teste, continuando ainda, foi realizada uma derivação da distribuição estatística T por meio de um bootstrap, através dessa fórmula, onde o lambda 1 é o parâmetro de localização da distribuição, o 2 o parâmetro da escala, o 3 e o 4 são o parâmetro que determina a forma da distribuição. E o T é o termo aleatório retirado de distribuição uniforme entre 0 e 1. Conclusões. As empresas diretamente envolvidas são a TMR5, BRT04, BRT-P4 e TNL-P4. Os concorrentes na telefonia fixa são a GBT, a TLPP e a EBT-P4. Enquanto os concorrentes na telefonia móvel foram a TCSL4 e a Vivo 4. Em abril foi visto um retorno anormal para as empresas diretamente envolvidas, e com relação aos competidores, notou-se um retorno anormal significativo para a GBT, no período de 10 de abril, em 4,9, para os competidores da Vivo e da TIM, um retorno anormal positivo de 9,2, no caso 5,3 para a TIM. As empresas envolvidas apresentaram retornos anormais positivos, como seria de se esperar. Apenas no primeiro dos 3 eventos, observamos retornos excedentes superiores a 0, para as empresas que não são diretamente envolvidas na operação. Tal resultado é consistente com a literatura de estudo de eventos em empresas reguladas, em que o risco de alterações regulatórias faz com que boa parte dos efeitos delas seja antecipada bem antes da sua formalização. E os resultados indicam que os efeitos da operação da fusão da BRT e da Oi... Tá travado de novo no slide 6, assim, porque eu conheço o paper, daí eu consigo... Boa, agora sim. E os resultados indicam que os efeitos dessa fusão são de maior competição com respeito aos competidores de menor participação no mercado, na telefonia fixa, especialmente a GVT,
e de menor competição entre os competidores instalados na telefonia móvel, TIM e Vivo. E é isso. Tá. Maravilha, Gilmar. Obrigado, querido. Esse é um paper que eu tive o prazer de se referir dele, acho que no encontro da Sociedade Brasileira de Finanças em 2007, 2009, acho que 2009, vai, no Rio Grande do Sul. Um frio danado, mas um paper muito bacana. Desde então eu tenho conhecido melhor o trabalho do Cláudio Lucinda, da USP, e assim, por que esse paper está aqui, né? Ele pode parecer um pouco diferente do que a gente está estudando de modelos multifatoriais, porque o objetivo dele é fazer um pouco de inferência através de análise de eventos sobre o impacto de determinados acontecimentos no preço, no retorno de uma determinada ação, né? Seja um evento de corporate caracterizado por uma fusão, uma aquisição, ou seja, a antecipação dessa notícia extraoficialmente, né? Só que nessa técnica de análise de eventos tem muito de séries temporais e tem muito também de modelos fatoriais. Então, assim, primeiro, para mostrar que existe um negócio chamado análise de eventos, que você define janela em que a coisa vai ser impactada, vai ser analisada lá, tantos dias para frente, tantos dias para trás, envolve time series, envolve modelos fatoriais, e só para mostrar que, primeiro, isso existe, e como modelos fatoriais têm outras aplicações, né? Um paper muito legal, em português, foi publicado, enfim, um trabalho cuja metodologia é altamente replicável, se você quisesse, numa monografia, numa dissertação, desde que você tivesse um evento legal para estudar, inédito, metodologia muito tranquila, tranquilamente replicável, né? Gilmar, querido, muito obrigado, nota máxima também, tá? Se ateve ao tempo, tudo beleza, só fica a dica quando vocês estiverem usando a apresentação no Meet, para de repente usar a tela inteira, como está aqui no PowerPoint, né? Ou enfim, pelo menos você ficar acompanhando, se os outros estão acompanhando seus slides, mas é só uma dica sutil, e nada atrapalhou sua apresentação, não. Próximo, Glaucio, a gente vai começar com você, vamos embora então, né? Isso aí, professor. Beleza, querido. O fone é do meu filho, viu? É de jogo mesmo. Pô, não, eu senti o drama, eu digo, rapaz, eu quero um desse, eu tô com vontade de quebrar o meu aqui agora. Eu dei para ele de Natal, meu presente de Natal. Olha aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Só um instantinho, professor. Estava tentando fazer a apresentação ali pela Google Apresentação, mas como eu não sei... Deixa eu ver. Apareceu alguma coisa? Não, né? Não, você tem que partilhar a tela conosco, né? Um instante. Acho que eu vou mesmo para o... Um instante só. Vou pro o PowerPoint mesmo, que é mais... Só um instante. Ó. Ok, aí, dá aparecendo, não?
Beleza, testa só se o slide está pulando quando... Você pode maximizar também, isso. Beleza? Visualização está ótima, testa para frente e para trás aí, ver se o slide pula para a gente também. Beleza. Beleza? Então vamos lá. 7h17, 10 minutinhos também, querido. Tudo bem. Então, o artigo The Cross-Section Expected Stock Returns in Brasil, né? Evidências seccionais dos retornos esperados das ações no Brasil. Os autores são o George Varga, da Faculdade de Campos Elíseos, né, no Rio de Janeiro, e Ricardo De Brito, do INSPE de São Paulo, né, apresentado por mim. Né? A introdução, né? O artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Finanças em 2016. O objetivo era verificar se as características como tamanho da empresa, book to market, que é uma razão entre o valor contábil da empresa com o valor de mercado, e o momento, se eles se encontram precificados no retorno esperado das ações do mercado brasileiro. Eles querem verificar se as evidências verificadas por Fama e French, elas são compatíveis com o mercado brasileiro. Tá? O estudo utiliza o método de regressão de corte transversal, aplicado em uma amostra de retornos mensais de ações e variáveis fundamentais observados no período de julho de 1999 a junho de 2015. Existem estudos na mesma linha, como Costa Júnior e Neves, de 2000, só que o período é de março de 88 a fevereiro de 96, Braga e Leal, de períodos de julho de 91 a junho de 1998, só que esses estudos apresentaram resultados um pouco diferentes. Tá? Bem, sobre a metodologia, eles fazem uma pequena passagem sobre o CAPM, né? E eles colocam que o CAPM tem como pressuposto a hipótese de mercado eficiente, né? E nesse caso, o retorno acima da taxa livre de risco, ele recompensa o risco não diversificável. Tá? Black, Jensen e Scholes, né? Fama, Macbeth, né? Estimaram o CAPM em regressões como aquela fórmula que o senhor bem já passou para a gente, que a gente viu nas aulas, né? E como não há arbitragem, eles fazem uma alteração da forma e transformam nessa que você vê em seguida, que é a esperança de RIT menos RF, lambda de M, BI, beta I, né? Que entre esse lambda M é o preço do risco do mercado de ações. Fama e Macbeth executaram, né, uma regressão de corte transversal e chegaram a essa fórmula I entre quer dizer, uma aproximação do retorno esperado da ação I, ela seria igual ao lambda de zero, que esse aí seria I mais o lambda de mercado, né, o lambda M, sobre beta I mais um erro, né, o VI, né? O lambda zero aí, eles teriam que testar se o lambda zero está aproximadamente igual ao retorno livre de risco, e se o lambda M ele é maior, maior do que zero em média. Né? Se o lambda zero for significativo diferente da taxa de livre de juros, então há uma possibilidade de arbitragem, o que sairia um pouco do que está previsto no modelo CAPM. Né? O modelo que eles usam realmente nesse trabalho é esse com vários fatores, né, que eles incluem vários fatores. Dentre eles, esse lambda ME, que é o valor do mercado da empresa, tá? E o lambda BM, que eles querem ver se esses valores aí, se eles existem. Se eles existirem, o mercado não seria um mercado eficiente, né? Não seria um mercado eficiente, e é uma das coisas que eles estão testando, né?
Os resultados apresentados, né, para chegar nos resultados, eles seguiram, né, o modelo apresentado, eles fizeram o corte transversal dos retornos, das ações, e regrediram nas variáveis aplicáveis. O que eles queriam ver se as variáveis tinham significância, tanto em relação ao tamanho, como book to market, alavancagem, lucro para o preço, né, que é o índice lucro-preço, né, e momento, né. Em seguida, as médias e inclinações das regressões, que estão nessa tabela 4 aí, tá? Elas foram verificadas e eles fizeram as regressões e chegaram nesses valores das inclinações e também os valores das estatísticas T, né? Essa tabela é realmente a que eles mais falam no artigo, porque é uma tabela que mostra se é significante ou não os fatores que eles estão testando, que eles estão verificando, né? Bem, e eu já pulei para a conclusão, professor. O tempo era curto, eu fui bem prático, né? Bem, como em Fama e French, o book to market, quer dizer, o índice que representa o valor contábil sobre o valor de mercado, ele se mostrou como significante e captura uma parte da variação, uma boa parte da variação dos retornos médios das ações, tá? Da variação transversal, dos valores médios das ações. Os momentos de ações individuais, medido como os retornos acumulados nos últimos 2 a 12 meses, também apresentaram uma certa explicação, tá, para o retorno da ação como um todo, né? O book to market é uma característica mais significante, para explicar a seção transversal dos retornos das ações, da amostra, nos períodos, na amostra mais abrangente, na amostra maior. Mas o padrão de momento ele é mais evidente nas sobreamostras de ações mais líquidas, é a diferença que eles fizeram. Quando a amostra é dividida em subperíodos, eles observaram que nenhuma das variáveis apresenta poder explicativo em ambos os subperíodos, que é um resultado compatível com o que apresentou em Schwartz em 2002. Interessante que esse Schwartz, depois ele viu era o anterior. Bem, o beta de mercado e o tamanho foram insignificantes na maioria das regressões, não desempenhando um papel convincente na explicação do corte transversal dos retornos esperados. Ao final, eles sugerem a realização de um novo estudo com uma amostra com um período mais longo e uma análise mais detalhada dos efeitos momentos, book to market e tamanho como fatores de risco comuns mimetizados pelas carteiras de Fama e French. E é isso, professor. Maravilha. Eu acho que um primeiro aprendizado específico do artigo é que, se você for atrás, tem aí nessa última década, 2010 a 2020, aqui no Brasil, dezenas de artigos relativamente muito parecidos, explorando essa receita do Fama e French, de você inserir fatores aí, explorando o aspecto cross-section do Fama Macbeth e por aí vai. Tem uma hora que eu juro, eu já não consigo entender onde é que está o grau de ineditismo de um artigo em relação ao outro. Eu já não consigo entender muito, assim, por que o seu artigo que você apresentou é tão diferente do primeiro artigo do Rudimi. Sinceramente. O cara botou um fator a mais. Mas essa é uma literatura já tão batida, que quando eu fui entrar nela para fazer algo novo, o que a gente fez foi, a gente criou fatores explorando evidências nunca antes exploradas, porque era para fundos de investimentos e não para ações. Certo. Então, assim, eu já nem gosto muito de dar preço em ação,
porque é uma literatura já muito batida, difícil de você agregar. Então, o aprendizado é o seguinte: você pegar um modelo que caras muito bons na academia americana, europeia, asiática fizeram, replicar para o Brasil, beleza. Ser o primeiro, o segundo, o terceiro a fazer isso, vá lá. Ser o 18º ou 89º a fazer isso, não, aí não mais. Aí não tem condição. E o ineditismo não pode se dar simplesmente pelo fato de colocar 1 ano a mais, 2 anos a mais. Só períodos diferentes, né? Às vezes é isso, e me parece muito mais o mesmo. É uma crítica geral, não é uma crítica ao paper do Ricardo Brito, um professor que eu gosto muito, ele foi da minha banca da tese de doutorado. Então, assim, tem uma gratidão muito grande a ele. Mas é uma crítica a essa literatura, sabe? De repente o dele é mais inovador do que outros, porque o dele é 2016 e por aí vai. Mas eu tenho certeza que se você sair olhando, vai ter coisa de 2017, 2018, 2019, 20, 21, mais do mesmo. Isso eu não faço. Não é plágio, mas é simplesmente o fato de que não me parece estar caracterizado em ineditismo suficiente. Tá? Mas eu gostei muito da apresentação, como a de todos vocês, nota máxima também. E queria dar aqui 3 contribuições a esse expediente que a gente está fazendo de apresentar paper, mesmo que de outra pessoa. O melhor seria que você estivesse apresentando sua monografia, mas ainda não é o momento. Primeiro aprendizado. A questão de você dominar uma apresentação na questão do tempo. Normalmente, 1 slide por minuto é uma boa métrica. Quando eu vejo uma apresentação que ela tem 20 slides para 10 minutos, eu já torço o nariz do tipo, não vai dar. Então, assim, é só para ter uma noção. 1 slide por minuto é uma boa noção. Mas vai depender do slide também, né? Tem slides que você fica meia hora nele. Mas, enfim, só para você ter uma noção de qual vai ser o tamanho da minha apresentação. Para depois você ir reduzindo se o tempo não couber. A outra questão é que não é uma questão só de você apresentar a sua monografia, é uma questão de que o mundo parece estar convergindo para esse tipo de comunicação que a gente está fazendo aqui. As pessoas não têm tempo de ler, não querem ler, e ao mesmo tempo, nessa vida corrida, às vezes no ônibus, o cara no celular, ele consegue assistir o teu vídeo de 10 minutos e entender o teu paper melhor do que se ele tivesse passado 2 horas tentando ler. Então, assim, os editais que eu vejo hoje em dia, às vezes contemplam vídeo. Eu participei do edital de PIBIC, agora no final do ano passado, da FGV, vídeo. Eu nem olhei os papers, os projetos dos caras. Vídeo, avaliei pelo vídeo. O cara tem 5 minutos para vender o peixe dele. Tá? Editais aqui da UFC de empreendedorismo e inovação, é vídeo. Então, assim, aprenda a fazer um bom vídeo, tá? E aí não é uma questão de beleza, feiura, fotogênico, não fotogênico, voz boa, não. Ninguém aqui está concorrendo para ser um jornalista, âncora. Mas a questão de, cara, eu consigo montar um slide, eu consigo falar, eu consigo me ater ao tempo, eu consigo vender o meu peixe. Acreditem, essa comunicação veio para ficar, e aí vale a pena investimentos pontuais, graduais, como uma luz melhor, uma câmera melhor. Tudo isso conta se você for evoluindo profissionalmente nesses vídeos. E o terceiro ponto é que, mesmo que não seja obrigatório a questão de um edital, por exemplo, eu participo de alguns projetos de pesquisa, né? Já participei junto do IPEA, ENAP, FUNCAP, CNPq, devo estar esquecendo algum órgão, mas enfim. E vou te falar, não é só a questão de apresentar um paper, apresentar um projeto presencial, né? Porque o mundo, se Deus quiser, vai voltar ao normal. É o fato de que, rapaz, você faz um projeto, sei lá, de pesquisa 100 páginas. Jesus do céu, quem lê isso? E aí, se você quiser que as pessoas conheçam o teu projeto, faça um vídeo e explique o seu projeto. E não é só de gogó, não. Faz como a gente está fazendo aqui. A apresentação, teu rostinho vai ficar no cantinho, seja via Google Meet ou qualquer outra plataforma, e você apresenta o teu projeto.
Cara, a repercussão que isso ganha. Então não é só o fato de, eu quero que o mundo conheça meu artigo. Eu quero, quando eu faço um artigo científico, eu quero dar a maior visibilidade possível. E não é mais na forma escrita que eu faço isso. E isso é ainda mais forte quando você quer divulgar um projeto. Porque um artigo, ele ainda tem um caráter tão acadêmico e a academia lê. Autores leem uns aos outros, pesquisadores leem uns aos outros, mesmo que a sociedade não leia. Agora, quando a gente vai para a vibe de projeto de pesquisa, um projeto que muda a vida da sociedade, por exemplo, aí eu vou te falar, muita gente quer acessar, um cara ignorante, incauto naquele assunto, ele quer acessar aquilo ali, e ele não vai ler o teu projeto, ele nem vai entender, talvez. Daí a comunicação via vídeo, via apresentação. E não pode ser só no Gogó, tá? Porque 10 minutos o cara falando, primeiro que isso não é podcast, né? Para isso que você tem um vídeo. E depois você precisa ser muito bom para ficar no stand-up aqui, né? Stand-up pedal, sei lá como é que chama. Esses caras comediantes que ficam 10 minutos só no Gogó e todo mundo adora. Não é o caso. Então, assim, seu rostinho no canto para a pessoa ver que é você e um slide muito bem feito. E a última dica de slide, quanto menos texto, melhor. No slide tem que estar as figuras e as tabelas. O texto tem que ser seu, né? Mas, enfim, é só para motivar não só vocês lerem os papers de asset pricing para poder passar na disciplina, ou para poder aprender finanças, mas se sentirem estimulados com esse tipo de divulgação. Pode acreditar, eu escrevo relatórios, notas técnicas, artigos, projetos. Cara, para quase tudo, eu já monto a apresentação em PowerPoint, não estou nem mandando para congresso científico, eu não vou viajar mesmo. E aí, assim que possível, eu disponibilizo o vídeo. Cara, eu estou acreditando muito nesse modo de comunicação, daí a minha humilde e pontual sugestão nesse sentido. Certinho? Só fiquei com esse bate-papo também, que é para ver se dava um pouquinho mais de tempo para que... vamos lá. Professor, o Noboro disse que teve um problema no trabalho e, infelizmente, ele não vai poder apresentar. Eu estou avisando. Me falou. Obrigado, Glaucio, obrigado. Mas o meu ponto é... Pode ser que o Natan apareça, acho que não está aqui, eu estou olhando em ordem alfabética aqui a lista. Mirella, também não estou vendo. E Jefferson, também não. Os outros, Alexandre, Weasley, Gustavo e Noboro, entraram em contato comigo, argumentando que não poderiam estar, vão para a quinta, sexta, sétima rodada. A gente vai ter que ter uma rodada extra, porque os alunos estão declinando com muita frequência e eles não podem ficar sem um paper para apresentar. Não é? Então, assim, prometia ser uma noite longa, acabou não sendo. Tudo bem, a gente precisa respeitar as escolhas dos colegas, mas, de fato, eu não estou vendo ninguém aqui que estivesse apto a apresentar nessa terceira/quarta rodada e que não tenha apresentado e que esteja aqui conosco. Se tiver alguém, é só se manifestar, mas pela lista aqui, acho que, de fato, vão ser apenas vocês mesmos. Professor, quer que eu coloque no grupo para ver se alguém vai... Porque a pessoa pode estar um pouco atrasada. Cara, sinceramente, não. Porque, assim, é um direito dele não apresentar, o dela. Agora, primeiro, eu já parabenizo quem está aqui assistindo os colegas. E se o cara era apresentador, o cara tinha que estar aqui antes de mim, cara. Sabe, assim, é uma deferência. É uma deferência. Você vai apresentar, você precisa estar bem vestido, principalmente quando é presencial, né? Você precisa chegar antes. Então, um apresentador que chegasse agora, claro que ele iria apresentar, mas daí atrás dele, não julgo que seja oportuno, não. Eles estão sabendo, são todos cientes, todos adultos, e aqui, volto a dizer, respeito às escolhas que eles fizeram
de não apresentar porque não puderam ou porque não quiseram. Enfim, a regra do jogo permitia isso, né? Finalizo aqui parabenizando a todos que já apresentaram nessa rodada, na terceira, na primeira, na segunda. Segunda-feira a gente começa modelos não lineares, é uma outra vibe, tá? A cabeça de vocês vai abrir, vai dar uns tiltzinhos, porque agora o bicho vai pegar. E acreditem, quem não apresentou na terceira e na quarta, ou na primeira, na segunda, enfim, que for ficar para quinta e para sexta, vai entender que de repente não deveria ter feito essa escolha, porque o que vem pela frente é um nível necessariamente mais elevado, porque é o estado da arte de finanças. Não é modelinho linear, é pesquisa que está associada ao que os caras que ganharam o Nobel fazem, é uma coisa de fato bem estado da arte, bem fronteira mesmo. Tá joia? Não é para assustá-los, mas é só para deixar ciente que, assim, nem é livro de graduação, agora é livro de mestrado, de fato é outro nível, tá bom? Mas é bom porque, volto a dizer, antecipa o que vocês encontrariam ou encontrarão se fossem fazer, encontrarão se assim decidirem fazer um mestrado acadêmico em economia ou finanças e forem pesquisar finanças no centro ortodoxo, né? E aí vocês vão se deparar com modelos que a gente vai aprender, trocar uma ideia sobre eles a partir de segunda-feira, dia 2, 1º de março, alguma coisa assim, né? Muito bem. Meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos. Novamente, parabéns. Que Deus nos abençoe em saúde. E eu vou encerrando nossa gravação por aqui. Tá joia? Boa noite, professor.